Uma determinada temperatura foi medida tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit, encontrando-se os valores Tc em Celsius e Tf em Fahrenheit. A razão Tf sobre Tc não pode ser que valor? Eu achei muito maluca essa pergunta no primeiro momento, né? Porém, vamos lá. A gente tem um intervalo aí, né? A temperatura, ela tem um valor mínimo, não é? Que é o zero absoluto, não é? Então, eu não sei se eu vou encontrar a melhor maneira de explicar como a gente chega no 1,7, né? Mas vamos tentar fazer um raciocínio aqui. Então, nós temos que calcular Tf sobre Tc e ver que valor não pode ocorrer aí, né? Lembrando a relação, como é que é a relação mesmo? Uma escala meio doida, né, Fahrenheit? Mas é porque o 100 foi colocado como a temperatura da esposa do Fahrenheit. Na verdade, é a temperatura do corpo humano, né? Então, lá, se você vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, se a pessoa falar assim, eu tô com, nossa, acho que eu tô com febre, tá com mais de 100. É interessante isso, né? E aqui era 32, né? O zero aí tinha uma outra coisa lá que, olhando na Wikipédia, tem a história bonitinha. Só não fala da esposa dele na Wikipédia, né? Falam do corpo humano, né? Bom, então vai ficar o seguinte. Isso está para isso, assim como isso está para isso, né? Então, vamos lá. Vou apagar esse pedacinho. Então, Tc menos 0 está para o total que é 100, assim como Tf menos 32 está para 180, né? Simplifica aqui por 2 dá 9, aqui por 2 dá 5, né? Isso nos dá Tc igual a 5Tf menos 160, tudo sobre 9. E a gente pode dividir tudo por Tf, né? E ficar com Tc sobre Tf igual a 5. Bom, vamos melhorar a coisa? Vai ficar 5 sobre 9. E aqui vai ficar menos 160 sobre 9. E aqui embaixo fica Tf. A gente dividiu tudo por Tf. Nesse meio tempo, a gente poderia... Eu não testei isso em casa, confesso, tá? Eu não testei isso em casa, mas eu vou tentar fazer aqui no improviso. Eu vou calcular para menos dos... Bom, aí não poderia ser exatamente aqui, né? Vamos colocar aqui para baixo. Vamos colocar o zero absoluto. Na escala Celsius tem que ser menos 273,15. Talvez eu arredonde para menos 273. E aqui eu quero saber a correspondente temperatura em Fahrenheit, né? Sei lá se eu preciso fazer isso. Bom, vamos lá. Então vai ficar temperatura, tá aqui a relação, né?
Então, vai ficar 273,15 vezes 9, mais 160, tudo sobre 5. Então, 9 vezes menos 273,15, mais 160, tudo sobre 5. Então, aqui sobre 5, aqui sobre 5 vai dar 32, né? Tá? Essa conta, alguém está com calculadora fácil? Ah, Lauren. Menos, eu usei o 15, tá? Menos 459,67. 459, sem o 15 aqui. Com 15. Ah, com 15, perfeito. Obrigado. Graus Fahrenheit. Aí eu fiquei curioso com o seguinte, né? Essa razão, ela vai acabar dando quanto? Eu não preciso substituir lá, é só colocar aqui, né? Esse cara aqui, quando eles são negativos, não sei dizer. Será que pelo gráfico é melhor? É TF sobre TC? Ah, eu inverti. Obrigado, Bruna. Então, peraí, deixa eu rearranjar a coisa aqui, ó. TF sobre TC, né? Então, aqui vai ficar 9TC sobre 5 mais 32 é o TF. TF sobre TC fica 9/5 mais 32 sobre TC e aqui TF sobre TC, né? Para achar o valor, algum valor mínimo, né? Lembrando que a temperatura em Celsius pode ser negativa, o que pode acontecer aqui, né? Bom, aqui é 1,8. Aí eu tenho essa parte variável aqui que é perigosa. E aqui é a expressão que eu desejo saber aí, né? Que valores que pode assumir. A temperatura em graus Celsius, né? Nessa configuração, eu não posso pensar nela igual a zero. Mas eu posso pensar nela, por exemplo, olhando aqui para os valores, eu poderia fazer... Vamos pensar, será que é possível fazer isso dar 0,1? 1/10? A resposta é sim. Seria só colocar isso aqui igual a 320, porque aí dá 1/10. A razão é 0,1, mais 1,8 dá 1,9. Então, 1,9 é possível, tá? Então, vou anotar aqui, ó. 1,9 para essa razão, ok. Aqui aparecem outras coisas, por exemplo, 1,7. Será que 1,7 é possível? Né? Para ser 1,7, eu teria que diminuir isso 1/10. Então, aqui eu deveria colocar menos 320, certo? Agora, menos 320, olha lá, não é possível, né? Porque o nosso zero absoluto é menos 273,15. Então, essa razão dar 1,7 é impossível, né? Então, 1,7 igual a TF sobre TC, impossível, tá? Impossível. Que é o que nos dá a resposta correta. E aí a gente poderia fazer o mesmo raciocínio para as outras alternativas, né? Tá bom? Já... pois não. Então é essa que é a ideia. Então a alternativa correta aparece para vocês a letra D também, não? D de dado? Tá.